Salve, pessoal! Então, hoje eu estou passando para vocês o primeiro vídeo de teoria do ordenamento jurídico, tá? E a gente já fez aqui ao longo da sexta-feira passada e da segunda passada algumas discussões. Então, eu vou tentar manter esse vídeo aqui na base de 50 minutos, tá? E aí amanhã, se vocês quiserem essa alternativa, se vocês assim preferirem, né? Como alguns de vocês verbalizaram, a gente pode ver o vídeo aí no horário da aula síncrona, tá? A gente vê um pedacinho, daí discute um pedacinho. Vai ficar a critério de vocês, como vocês preferem fazer, tá? De todo modo, ele vai ficar ali guardadinho para vocês fazerem a consulta como todos os demais, né? Bom, o que a gente tem então a título de teoria do ordenamento jurídico? A gente chegou a um ponto nesse livro aqui em que a gente faz uma transição, né? Na realidade, a gente passa do primeiro livro para o segundo. Eu vou pular aqui um pedaço desse segundo livro, eu comentei com vocês na sexta-feira o capítulo 1, muito brevemente, no capítulo 1 da parte 2, muito brevemente. Eu não estou seguindo muito rigorosamente o livro, né, vocês já devem ter reparado, eu segui agora na parte de teoria da norma, mas no âmbito da teoria do ordenamento eu não vou seguir assim tão rigorosamente, porque eu quero discutir algumas questões que eu penso que, particularmente, eu divirjo de algumas das visões que estão colocadas ali, e aí vocês vão ter essas duas visões, a do livro, né, e a visão que eu estou colocando para vocês, que é uma outra visão à qual eu me vinculo, tá? Eu acho que é uma visão mais purista do Kelsen, principalmente na questão de norma fundamental. Com relação ao restante, até vai. Vocês já devem, quem já leu o livro e fez as discussões na segunda-feira, já deve ter percebido que tem alguns pontos em que a gente diverge, ali, em que a gente caminha por teorias um pouquinho diferentes, tá? Isso aqui a gente termina já na próxima sessão, tá? Então, na próxima semana, e daí a gente já vai entrar nas escolas de direito. Vou falar um pouquinho da história do pensamento jurídico, brevemente, e aí já na sequência eu vou falar da escola do positivismo e assim por diante, né? Vou falar do positivismo jurídico, realismos jurídicos, neopositivismos, né? E aí a gente vai fazer essa cadeia de escolas que vão ser basicamente o grosso do nosso segundo bimestre, tá? E aí a gente vai ficar nessa atuada ao longo do mês de maio e na primeira parte de junho, e aí isso vai ser o tema da nossa segunda prova. Esses vão ser os temas da nossa segunda prova, né? As escolas e a teoria do ordenamento. Tá bom? Então, assim, o que acontece, né? E para que serve? Qual é a operacionalidade de uma teoria do ordenamento jurídico? Como eu disse para vocês, eu vou pular aqui esse capítulo 1, que eu já comentei em sala, né? Eu vou direto para a segunda metade do capítulo 2 e vou abraçar o capítulo 3, fazendo inserções. Eu vou especificar o que está onde para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Vejam que o ordenamento jurídico ele começa a florescer dentro da teoria do Bob, e esse é um dos pontos fortes, eu acho, da teoria dele, a partir da ramificação lógica que as normas nos oferecem. Então, pela tipologia lógica das normas, né, ele começa a construir aquilo que eu chamei, insisto nesse ponto, de uma rede necessária de normas. Tá? Essa hipótese não é pura do Bobbio, não é apenas do Bobbio, né? Tem um lógico jurídico chamado Bulligin, um argentino, que trabalha sobre a mesma hipótese junto com um companheiro de trabalho dele, que é o Al-Churron, e os dois pesquisadores, né? Buenos Aires é uma das grandes cidades do mundo aí para falar, um dos grandes polos, né? A Universidade de Buenos Aires no mundo para falar ainda hoje sobre lógica jurídica. Então a gente tem muito na Argentina, muito na Espanha, alguns na Itália, leste europeu. Tem gente trabalhando, tem gente aqui em Curitiba, né? Eu já comentei com vocês o professor César Serbena, que foi meu orientador em parte do meu doutorado. E ele, assim, né? Ele é um cara que tem um trabalho bastante refinado no âmbito da lógica jurídica, né? Então a gente tem grandes lógicos aqui, a gente ainda tem outros lógicos puros também que dão suporte para nós aqui, dos quais a gente se serve. Então Décio Krause, por exemplo, de Santa Catarina, né? Que vai trabalhar com lógicas paraconsistentes, mas isso eu vou fazer aquele videozinho separado de lógica para vocês analisarem, lá a gente vai discutir essas coisinhas, tá? O que acontece então? Existe aqui uma ligação lógica. O Bulligin ele também vai colocar na teoria dele, também vai dizer junto com o Al-Churron que uma norma, uma vez posta, ela vai exigir determinadas respostas coerentes, né? E a discussão que o Bobbio trava no que diz respeito mais especificamente à formação de um ordenamento jurídico e à formação de uma base teórica, né? Teórico-sistêmica para esse ordenamento, ela parte exatamente desse pressuposto, que uma norma posta, ela presume tantas outras, né?
Isso também significa que essas outras normas, essas outras dimensões, não podem acidentalmente contrariar a primeira norma posta, né? As normas não podem se contrariar umas em relação às outras. E isso vai ter uma dimensão muito importante na teoria do Bob. Ele também seleciona o jeito dele olhar para o ordenamento jurídico. Tá? Então a gente tem aqui distinções muito intensas, muito fortes. A gente vai discutir isso tudo na sequência agora. Então vamos lá. Veja, o que são esses fundamentos legitimadores do sistema para nós? Então, a gente tem, né, na base de todo ordenamento, existe uma estrutura racional que nós chamamos de sistema. Eu já vou diferenciar uma coisa da outra, eu já fiz isso em sala, né, eu vou fazer essa diferenciação aqui com os propósitos próximos, só para explicar melhor algumas teorias que nós usamos, né? Mas é da natureza de um sistema que ele encontre de alguma maneira fundamentação em algum eixo, algum princípio, algum mecanismo operacional. Tá? Então, todo sistema ele tem uma formação, a gente já vai ver, ele tem uma formação que se espalha, digamos assim, por uma coleção de elementos. E esses elementos eles vão ser conectados uns aos outros, né, segundo determinadas regras, segundo determinados fluxos de comportamento. Tá? Então, quando um sistema opera, é da natureza desse sistema que ele tem esse grau de complexidade, né? E essa complexidade que o sistema nos oferece, ela, né, que o sistema apresenta para nós, ela acaba tentando estabelecer de alguma maneira como os elementos internos a esse sistema se servem de uma raiz que pode ser considerada a sua raiz principiológica. Tá? De fato, se a gente for olhar os teóricos da teoria do estrutural funcionalismo, da teoria dos sistemas, quem trabalha com a teoria, com teorias funcionalistas do direito ou com teorias estruturais sistêmicas ou funcional sistêmicas do direito, fala muito sobre a questão da complexidade da existência e a complexidade do fenômeno jurídico. Tá? Então, se a gente fosse falar especificamente sobre a natureza do sistema, esses seriam os pontos que nós precisaríamos abordar. Nós temos vários elementos, eles se comportam eles se relacionam mutuamente por regras e por fluxos comportamentais, e essas regras e fluxos comportamentais são tradutoras de uma complexidade subjacente. O agarre que tudo isso tem é um princípio gerador, tá? Um fundamento, né? A gente poderia aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui na questão da complexidade, a gente poderia revisitar aqui o Karl Barth, poderia revisitar o Raffaele de Giorgi, que eu comentei com vocês, o próprio Luhmann, né? Pode revisitar, por exemplo, o Giddens, pode revisitar o Bourdieu. Então, a gente tem alguns pensadores que estão intimamente vinculados com o problema da complexidade da existência, o problema da complexidade dos fenômenos. E esses pensadores muitas vezes vão entender que a leitura sistêmica, né, o desenho de um sistema, ele na realidade emerge como uma tentativa de explicação racional dessa complexidade. Ele tenta demonstrar quais são os lugares sensíveis das relações travadas, dos fenômenos existentes, e através desses lugares sensíveis ele tenta desenhar uma racionalidade, um curso racional, um percurso racional que existe ali dentro dessa cadeia fenomênica. Então, o tema da complexidade ele acaba ganhando importância. Daí vocês podem me dizer assim, mas por que é tão importante, Rafael, olhar para a questão da complexidade? Porque quanto mais complexa uma realidade, primeiro, mais difícil é entendê-la. Né? Mais difícil é você traduzir e poder lidar com ela num grau de consciência minimamente aceitável. Né? Eu acho que a respeito disso, nós todos podemos concordar. Quanto mais complexa é uma situação, mais difícil é você entender o teu papel nela, fazer escolhas, entender o teu lugar nessas circunstâncias. Né? Já vou dar exemplos para deixar mais claro. E segundo, a complexidade por conta desse caráter, digamos assim, total, desse caráter excessivo dela, ela gera uma consequência feroz, qual seja, a consequência que faz com que o curso natural dos fenômenos promova uma desorganização gradual daquilo que nós temos como um desenho de realidade. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para falar um pouquinho sobre essa questão da natureza do sistema. Eu, por exemplo, se eu entro, por exemplo, não precisa ser eu, né? Pode ser qualquer um de nós aqui. Eu aqui é um exemplo, né, vago, mas qualquer um de nós, quando se senta, por exemplo, para trabalhar, né, para estudar para a faculdade ou para trabalhar,
tem um grau de organização e de acesso, né, como diz uma das minhas monitoras, né, tem um grau de priorizações, né, então você tem lá, você estabelece prioridades e você vai trabalhando com base nessas prioridades. Ah, como você estabelece essas prioridades? Bom, no meu caso, por exemplo, eu vou atender prioritariamente as questões que dizem respeito a vocês, né. Então as questões são dúvidas dos acadêmicos, que têm, né, preocupações mais urgentes, eu atendo primeiro. Logo em seguida, as coisas que têm prazo, né, e elas concorrem. Às vezes, as coisas que têm prazo, se está muito em cima, elas vão ter que ultrapassar um pouquinho outras preocupações. Né? Depois disso são questões que têm um prazo mais longo ou questões que não são tão prementes. Depois disso, questões de preparação e estudo, né, que estão sempre acontecendo, tem o horáriozinho delas, né? Então elas têm uma prioridade em um determinado horário do dia. Vejam que existe uma cadeia complexa de critérios que eu vou utilizar para saber o que eu vou fazer em determinada situação. Com vocês, eu tenho certeza também é assim, né? Então vocês sentam lá, vocês têm 7, 8 disciplinas para estudar, vocês pensam assim, vou priorizar a disciplina em que estou com mais dificuldade. Pronto. Isso é um jeito de você organizar o teu espaço. O problema é, se são 7 ou 8, já é complicado que chegue. Imagine se são 32 disciplinas numa realidade de uma semana, né? São 32 temas, disciplinas não, mas temas numa realidade de uma semana, e você tem que selecionar o que priorizar. Então, entre, por exemplo, atender seus familiares, atender seus pets, atender seu trabalho, seu emprego, atender, né? Então, vocês têm, evidentemente, estratégias de priorização, eu tenho certeza. Né? Mas as estratégias que são adotadas, elas ganharam agora, elas se tornaram um pouquinho mais preocupantes porque a complexidade aumentou. Né? Se a complexidade é maior, é óbvio que você vai ter que empregar modelos mais sofisticados de decisão, modelos mais sofisticados de resolução e de funcionamento. Qual é o objetivo final de tomar essas decisões? Não é que nós consigamos dar conta de todas as nossas responsabilidades, de preferência sobrando tempo para a gente descansar e desfrutar com as pessoas que a gente ama, né? E que a gente consiga, evidentemente, resolver isso da maneira mais adequada, mais refinada, da maneira mais impecável possível. Se vocês sentam para fazer um trabalho, vocês não querem tirar nota máxima, por óbvio que vocês vão querer tirar nota máxima. Então é essa a estratégia que nós temos, aproveitar o tempo, aproveitar nosso esforço, aproveitar os temas que temos, aprender mais, obter uma nota melhor, se de preferência fazer tudo isso ao mesmo tempo sem ter que sacrificar nada. Claro, quanto mais agentes eu colocar, mais complexo fica. Percebem? Vejam que quando eu falo sobre os objetivos da gente, olha, eu quero tirar uma boa nota, eu quero aprender bem, eu quero descobrir os usos disso, eu quero atender minha família ao mesmo tempo, quero atender o meu emprego ao mesmo tempo, quero ter um desempenho ótimo, um desempenho ideal em tudo isso, de preferência. Eu não estou dizendo para vocês assim, olha, vocês estão filtrando e compreendendo ativamente uma realidade que subjaz a vocês. Eu estou dizendo para vocês, vocês estão pegando os agentes que estão diante de vocês e estão tentando encaixar uns nos outros, de modo que eles refluam e aproveitem as forças uns dos outros, numa espécie de sinergia, e consigam se desdobrar de uma forma mais fácil. Não é isso que eu estou fazendo? E essa é a grande questão. Quando eu coloco a ideia de uma teoria dos sistemas, ela não está tentando forçar nada a uma realidade. Ela está tentando desenhar uma realidade para que nós venhamos a descobrir como são os fluxos operacionais dessa realidade. Percebem? Então, quando eu vou falar de um sistema de direito, eu não estou tentando pura e simplesmente forçar algo goela abaixo do fenômeno jurídico. Eu estou tentando descobrir como o fenômeno jurídico opera, só que por isso eu falei lá atrás para vocês, a fenomenologia tem uma abordagem e a teoria dos sistemas outra, né? O estrutural funcionalismo, portanto, outra. Uma teoria dos sistemas, o estrutural funcionalismo, ele tenta entender o fenômeno através desses agentes e tenta entender como esses agentes vão refluir, como as funções operacionais vão permitir o caminhar e o desenvolver desses agentes. A fenomenologia não. A fenomenologia olha para o histórico. Percebem a diferença? Não vou entrar em detalhes agora, isso a gente vai ver lá quando a gente estiver nas teorias. Para mim, o que interessa agora é que vocês percebam que o sistema ele tenta acenar para a melhor composição de um cenário, de um fenômeno, de um conjunto de situações, de uma realidade. E quando ele faz esse aceno, ele permite a gente ter um olhar mais claro, para que a gente tenha uma compreensão mais coerente e para que a gente consiga assistir esse espaço se desenvolvendo de uma maneira potencialmente ideal. Ideal não existe, né, a rigor, mas né, potencialmente ideal. Certo? Então é por isso que ele vai mostrar para nós pontos de significação que vão nos auxiliar com essa complexidade. Eles vão oferecer basicamente uma tentativa de mostrar, de acenar para nós o que dentro de um determinado fenômeno tem mais importância. E esse ter mais importância, quer dizer, ter um grau de significação mais elevado, mais sintomático para nós, ele aponta também para o que realmente faz
com que esses mecanismos operem e funcionem de maneira fluida. Mas eu falei para vocês também, existe a construção desse enfrentamento racional da complexidade a partir de um princípio. E aí, cada leitura sistêmica vai ter um princípio próprio. No nosso caso, um sistema de direito, ele passou por um filtro muito interessante logo no começo da história do positivismo jurídico. Eu falei para vocês lá atrás que o Hans Kelsen alegou existir na base de todo o sistema de direito o que ele chama de uma norma fundamental hipotética. E aí a gente entrou numa discussão breve sobre o que seria essa norma fundamental hipotética. O Bob ele dá uma ajudinha pra gente, eu não concordo exatamente com a direção que ele toma, mas tem observações muito legais que ele faz ali, né? E uma delas é a seguinte, ele diz, não adianta a gente olhar, por exemplo, num sistema de direito, para aquilo que nós entendemos ser a base dele, ou seja, a sua Constituição. Se nós olharmos para o texto constitucional, para a Constituição, a gente vai perceber que ela é derivada também de um poder subjacente, chamado poder constituinte. Notem o que a gente está fazendo. Leis, Constituição, poder constituinte. A gente está separando elementos. Os elementos significativos para que a gente entenda como esse sistema opera. Estão percebendo? Ele vai dizer assim, mas olhando o poder constituinte, eu também vou começar a perceber muito claramente que existem limitações, e essas limitações dadas para o poder constituinte, elas operam sempre dentro de algo que está sendo apresentado por esse fenômeno jurídico, mas que eu não necessariamente consigo definir. Né? A gente pode até tentar, mas não vai conseguir. Ele faz umas tentativas, né, que são úteis, mas eu acho que às vezes elas acabam atrapalhando um pouquinho também. Ele vai dizer para nós o seguinte, isso que está abaixo dessa relação define que o poder constituinte, nesse corpo constituinte, opta por produzir um sistema de direito com normas, com julgadores, com estruturas de decisão e por aí vai, né? E quando ele alega isso, ele está basicamente dizendo essa maneira, esse jeito da gente construir o sistema de direito, ele surge de um lugar que define e valida a própria norma jurídica, como diz o Kelsen. Esse lugar é chamado norma fundamental hipotética. Percebem? Então, veja, mas o que você quer dizer com isso, Rafael? Se eu vou constituir um sistema qualquer, um sistema de direito qualquer, tem algumas coisinhas que vão acabar virando componentes inevitáveis. Mas eu teria alternativas se eu abrisse mão dessa resposta em especial para os problemas que eu tenho. Vamos voltar um pouco atrás. Eu falei para vocês que o fenômeno tem características perenes, né? Eu falei que existem conflitos que precisam ser resolvidos, cuja resolução vai levar a uma forma de harmonização social, que essa resolução tem que ser feita através de regramentos, que podem ser decisões ou leis, ou seja lá o que for, né? Mas tem que ter algum regramento, tem que ter algum parâmetro, e esses parâmetros eles vão ser reforçados por uma atividade coercitiva, ou seja, pelo uso da força. Então, esses elementos eles me permitem resolver esses dilemas de conflitos de várias formas, se a gente parar para pensar bem. Pensa como crianças resolvem seus conflitos. Né? Se eu for olhar, por exemplo, criança e adolescente, às vezes sai no tapa mesmo. Né? Eu estou dizendo que isso é válido? Claro que não, mas é o sistema que opera em muitos lugares, né? Então, assim, se a gente levar em consideração, por exemplo, a realidade de uma escola, muitas vezes ela acaba... Por que a gente, volta e meia, como pai, mãe, é chamado, né? Como tutor de uma criança, responsável, sei lá, é chamado para conversar sobre ocasionais atritos que as crianças têm, brigas, ofensas, às vezes o choque físico. Porque na mentalidade da criança e do adolescente, isso ainda pode ser uma saída viável quando se perde a cabeça. Não é válido, mas é viável. As crianças estão aprendendo. Né? Então a gente tem que achar métodos, mecanismos de ensino para elas. Mas percebam que o conflito existe. Ele precisa ser resolvido. Ele vai estabelecer, é horrível dizer isso, mas ele vai estabelecer uma certa forma de harmonia, mesmo que ele seja resolvido violentamente. Existe uma forma de regramento, vai ser estabelecida uma hierarquia entre vencedor e vencido. E essa hierarquia ela vai nos dar, no final das contas, uma determinada. Ela vai ser exibida e reforçada por uma estrutura de coerção. Sim, percebem? Então, claro, é mais caótico do que isso, né? Na realidade, na realidade, isso é um método muito ineficiente de resolver conflitos. Mas os elementos estão presentes. A gente sabe que quando duas pessoas se agridem, o agressor vence o agredido, ele consegue o que quer, mas no dia seguinte o agredido pode virar o agressor, ou um terceiro pode vir e agredir o agressor. A gente sabe que é muito instável. Mesmo assim, é um conjunto de mecanismos que aparecem dentro daquilo que subjaz a nossa leitura de direito. Há algo no fenômeno jurídico que emana isso também. Né? Ah, mas cara, meio complicado você falar isso. Tá, tudo bem, vamos então para outra situação. Vamos falar então de ordalhos. Vamos falar de juízos de Deus. Pega lá, por exemplo, o livro do Huizenhall,
o outono da Idade Média, em que dois sujeitos resolvem duelar em praça pública, no centrão, no coração de uma cidade, e estão lá se arrebentando com dois porretes, no século XIV, as pessoas assistindo. E aí você pensa, mas que barbárie. Na realidade, um dos dois vai sair vitorioso, e aquele que sair vitorioso, por conta das juras e das orações feitas antes do combate, vai ter sido consagrado por Deus como aquele que estava certo. Se o outro sair morto, ele estava errado, era injusto. Percebem? É a melhor solução possível? Claro que não. É claro que não. Mas existem estruturas operando aqui, né? Então, o que, que acontece, né? A gente olha para a norma fundamental hipotética e aqui a gente vê uma possível solução. A melhor que nós conseguimos enxergar hoje de passagem, porque ela presume dois elementos muito interessantes para nós. O primeiro desses elementos é que nós somos portadores de direitos. E aí você pensa assim, mas não somos todos, desde sempre, ao longo da história, portadores de direitos? Não. E essa é a grande questão. Se nós formos olhar mais a fundo, como nós vamos ver na sequência, a história do pensamento jurídico, a gente vai começar a perceber que em muitas épocas e em muitos lugares, os indivíduos não se entenderam como portadores de direitos. Isso que nós entendemos como uma ética de direitos é um fenômeno contemporâneo. É um fenômeno contemporâneo. Entender que eu tenho direito à minha vida, que eu tenho direito à minha liberdade de expressão, à minha liberdade de ir e vir, e que esse direito pode e deve ser assegurado por mecanismos que me cercam, é uma visão eminentemente contemporânea. Ela não é uma visão que permeia todas as realidades, né? Em outras realidades, tem alguns que têm prerrogativas e outros que não têm. Em outras realidades, alguns têm certos direitos que podem ser exigidos, mas não são muitos. E eles podem ser suspensos a qualquer momento. Em outras realidades, não se trata de direito, mas de uma responsabilidade, né? Olhem lá, por exemplo, um rascunho disso se encontra na leitura que o Durkheim faz das sociedades que ele chama lá de sociedades primitivas, né? Com um certo ranço ainda arcaico na linguagem dele, mas as sociedades primitivas, como ele mesmo diz, tinham um reforço da normatização penal como sendo muito mais pesado, então era muito mais sancionatório, lidava muito mais com a transgressão do que propriamente com o direito. Isso existiu? Claro que existiu, né? A gente teria que rever aí a linguagem que ele usa e a leitura que ele faz, que ela não é tão simples assim, mas sim, né, ela acerta em alguma medida, né? Tudo bem? Então vejam, a norma fundamental hipotética ela surge nesse sentido como sendo uma espécie de expressão desse ter direitos. E, ao mesmo tempo, ela também olha para uma realidade que está disposta a construir uma arquitetura normativa, que nem sempre existiu também, né? A gente pensa assim, mas desde Roma temos normas. Calma lá, não é tão simples assim. Como eu falei para vocês, o direito romano ele não era definido sobretudo por suas normas, era antes definido por suas leituras, reflexões judiciais dos jurisconsultos e pelas decisões do pretorado, dos pretores, dos imperadores, enfim, dos julgadores de uma forma geral. Então tinha uma inversão de valores aí, né? A existência de uma norma escrita era, mas e a lei das 12 tábuas? Ela exercia uma função, por incrível que pareça, acidental, não essencial, né? E ela tinha um lugar próprio. A lei das 12 tábuas ela era uma lei eminentemente penal. Tem regiões inteiras aí das relações jurídicas que não vão ser regidas por esse mesmo princípio necessariamente. Então a norma fundamental hipotética ela surge, que ela aparece como um fenômeno de uma nova leitura. Nós passamos a entender que o que está na raiz da experiência é isso, e a norma fundamental hipotética então emerge como quer dizer, como se fosse a essência da norma. Então ela vai defender tanto essa estrutura normativa quanto a estrutura de direitos. Ela é perfeita para isso. Tá, mas onde é que ela está? Onde é que eu acho ela? Onde é que está escrito? O que, que tem escrito nela? Nada, não acho em lugar nenhum, ela não está em lugar nenhum e não há nada escrito nela. Porque ela é, na realidade, um movimento, um fluxo, uma cadeia, uma estrutura. Uma armação lógica, se preferirem. Uma armação lógica. E é ela que vai dizer, então, que esse poder constituinte vai vislumbrar a sua realidade e vai dizer: precisamos de regras. E essas regras têm que determinar direitos e obrigações, deveres e poderes. Percebem? A norma fundamental ela emana essas categorias. Emana essas categorias. Ela não pertence a essas categorias e não se traduz nelas, mas emana. Tá? Então, a norma fundamental hipotética ela é intangível, né? Ela tem esse atributo. Ela tem, como toda qualidade essencial, ela tem um atributo que é transcendente ou imanente, se preferirem. Aí vai depender da filiação filosófica de vocês, né? Mas ela está além da nossa capacidade de reflexão, por assim dizer. Ela emana algo, a gente
pressente a sua presença intuitivamente, grosseiramente falando. A gente sabe que existe uma relação em que nós podemos ver, que é uma relação de regramentos e direitos, e a gente vai visitar esse lugar e vai puxar essa norma fundamental hipotética dali. E é isso que o Kelsen está dizendo. O Bob ele tenta achar exemplos disso. Ele vai dizer a norma fundamental hipotética valida o sistema. É ela a base de legitimidade do sistema, ela valida o sistema. E ele tem razão. Ele tem razão. Só que ela não valida o sistema porque ela está dizendo que o sistema é válido. Né? E eu penso que isso é um certo equívoco do Bob. Ele pega ali na brincadeira do direito natural e diz ali, todos devem obedecer à lei de Deus. Ele diz isso é uma norma hipotética fundamental. Não. Não creio. A questão da norma hipotética fundamental não é seu conteúdo ou a legitimação material de um sistema. Ou seja, jogar um conteúdo e dizer esse conteúdo tem que ser obedecido. Né? Daqui para frente, o conteúdo derivado disso tem que ser obedecido. Não se trata disso. Essa é mais uma norma, talvez a norma mais constitutiva de um sistema, de um determinado sistema, que nós poderíamos equiparar aqui, por exemplo, aos sistemas medievais ou modernos absolutistas. Né? Mas podemos até colocar como um princípio geral. Né? Mas ela não é a norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental é o que te permite dizer, ela está entre o universo lógico do imperativo e a raiz essencial daquilo que nós entendemos como fenômeno jurídico. Então ela é a essência que está para além do fenômeno jurídico, percebem? Então quando eu digo, todos temos que obedecer o que Deus determina, essa expressão inicial, ela aparece como uma resposta a essa intuição, a uma intuição profunda da necessidade de regular a existência e da capacidade ou possibilidade de sobrepor à existência essa qualidade de dever ser. Né? Seria dizer o seguinte, né? Se eu puder falar ali sobre norma hipotética e legitimação mais a fundo, seria dizer o seguinte: quando nós estudamos qualquer coisa e queremos descobrir as verdades mais profundas sobre essa coisa, então, por exemplo, vamos estudar o ser humano, nós estamos buscando a essência do ser humano. Né? Nós estamos explorando suas qualidades essenciais. Agora, quando nós fazemos... Então, é exatamente isso que significa dizer o ser. Né? Há uma qualidade essencial que se dá. Ela é inata, ela não precisa de transformações. Ela simplesmente aparece, emerge, e eu vou colecionando manifestações e tentando descobrir para que lado, para que lugar essas manifestações acenam. Isso dá legitimidade para as observações que eu faço sobre esse objeto de estudo, no nosso caso, o ser humano. Né? Eu acho interessante, por exemplo, a gente teve uma discussão esses dias, um debate aqui esses dias na nossa sessão síncrona, e a gente chegou ao tema do lugar de fala, em mais de uma turma, inclusive, né? E falando assim, mas não é o lugar de fala desse ou daquele. Qual é a diferença? Qual é a base do lugar de fala, no fundo, né? Fazendo uma leitura filosófica dessa noção de lugar de fala, que é semiótica, antropológica e sociológica, né? Nós poderíamos dizer que o lugar de fala ele te oferece oportunidades únicas de expressão, porque quando você está alojado no lugar de fala, as tuas experiências legitimam uma relação essencial. Então tem coisas que o Rafael não é capaz de entender. Ele não é capaz de entender a experiência de um afro-brasileiro que vive, por exemplo, na periferia da cidade de São Paulo, ou de um Guarani que vive no centro do Distrito Federal, né, que participa da vida política e faz política no centro do Distrito Federal. Ou de uma mulher, ou de, enfim, né, aí existem qualidades que escapam à experiência humana do Rafael. Certo? Porque ele não tem condições de ter o olhar essencial que uma mulher, um afro-brasileiro, um Guarani vão ter sobre suas próprias existências. Porque eles estão nesse lugar e vivem essas experiências relacionais, eles entendem como eles mesmos se alojam no mundo e só eles vão conseguir se entender, só essas pessoas vão conseguir se entender. Então isso também, veja que isso legitima a fala, é mais ou menos essa a ideia. Né? Quando eu faço a observação, a contemplação, a meditação sobre qualidades de algo e quero falar desse algo, eu estou buscando a essência. Basicamente, a norma hipotética fundamental, ou norma fundamental hipotética, é o resultado da reflexão sobre a essência da norma. Tá? Então, eu busco o ser quando eu busco o meu estudo sobre algo. Tá? O direito ele não é o terreno das concepções de ser, eminentemente. Ele é o terreno das concepções de dever ser. A ciência do direito ela não está querendo necessariamente descobrir verdades subjacentes. O propósito final dela não é esse. Ela pode fazer isso, mas como um episódio para expor ou para determinar comportamentos, para estabelecer condutas e violações de conduta e sanções, que é o objetivo final dessa ciência. Tá?
Então, por isso, dever ser. A questão não é só compreender, mas é modificar o mundo ao redor e preservar naquilo que ele deve ser preservado. Quando eu olho para o direito, o propósito dessa ciência passa a ser, portanto, estabelecer o dever ser, mas para estabelecê-lo é preciso conhecê-lo mais profundamente, porque só assim poderia estabelecê-lo legitimamente. Ao conhecê-lo mais profundamente, procuro o ser do dever ser. Ou seja, eu estou buscando a essência do dever ser. O que é a essência do dever ser? A norma hipotética fundamental, ou norma fundamental hipotética. Claro? Então é essa a ideia que está girando em torno. Tá, mas por que ela fundamenta o sistema, Rafael? Porque é ela que dá legitimidade para quaisquer criações racionais, quaisquer concatenações lógicas, quaisquer concatenações sistêmicas que eu gere. Se ela está na base, se ela está emanando algo, mesmo que seja intangível para mim, mas se eu sinto que existe ali um encaixe adequado nas relações características da experiência jurídica contemporânea, do fenômeno jurídico em geral, aí sim eu tenho algo que é legítimo e que pode ser assimilado como jurídico. É o que vai determinar, inclusive, a formação dos meus critérios, para eu saber o que eu devo colocar no direito ou não. Vocês querem ver onde é que esse problema vai parar? É muito simples, na verdade. A gente tem um leque amplíssimo de discussões em que normas jurídicas são aplicadas sobre casos e a gente torce o nariz e fala, não sei se essa aplicação foi justa. Né? E aí a gente começa a perceber, por exemplo, que muito embora isso não seja necessariamente declarado aos quatro ventos, na base do ordenamento jurídico, na base de um sistema de direito, está a noção de perseguir a justiça. E ela compõe necessariamente os quadros de decisões judiciais e de formulações de leis. Sim? Então eu posso e devo me perguntar sobre a questão do justo nessas circunstâncias. Por exemplo, eu posso e devo me perguntar se é justo quando uma pessoa é presa, por exemplo, portando, sei lá, maconha, uma quantidade determinada de maconha, se é justo que pela quantidade, por uma determinada quantidade que tem em mãos, ela acaba sendo presa por tráfico. Né, num sentido estrutural, se ela tem lá, por exemplo, uma quantidade para uso e é presa por tráfico, é justo isso? A norma permite isso? Em determinada medida, a norma permite porque ela deixa espaço para interpretação. Né? Então, se eu tenho lá um volume determinado de drogas que eu vou usar para fazer uso e sou preso como traficante, pode ser por circunstâncias que poderiam automaticamente ser lançadas fora e que não precisariam necessariamente compor o cenário dessa decisão. É justo? Não necessariamente. Percebem? É isso que está na base da discussão da norma hipotética fundamental. E isso é o mais interessante, porque como essa base está sendo posicionada, nós podemos perceber que nós temos qualidades intuitivas que nos permitem entender como as próprias relações operam para além de barreiras ou inscrições formais. Isso é uma luta muito grande que começa a aparecer na organização do sistema de direito. Em muitas ocasiões, ele depende de uma precisão excessiva. Então, determinar exatamente o que é e o que não é, por exemplo, a quantidade estabelecida de maconha, sei lá, ou seja o que for, para que se qualifique o indivíduo como um traficante, para que se qualifique a atividade como tráfico. Seria importante, seria interessante, porque aí você está removendo essa interpretação do exercício direto do poder de polícia, que é um momento muito mais tenso, é um momento muito mais difícil de oferecer decisões, mas ao mesmo tempo é um momento que está enxergando melhor a situação concreta. Você pode, enfim, a gente pode falar sobre um monte de questões aqui, um monte de coisas. Né? A gente pode falar, por exemplo, sobre normas que foram construídas de forma incapacitante. Então, por exemplo, quem tem responsabilidade sobre a gestão da qualidade e preservação da qualidade das águas do aquífero Guarani, sobre o qual nós estamos, por sinal. São vários países, é uma coligação de países, é um estado, é outro. Hoje já existem acordos que trabalham para a preservação do aquífero Guarani. Né? Mas por muito tempo foi essa discussão que foi feita e foi um jogo de empurra para lá e para cá, porque ninguém conhecia, porque a legislação que versava sobre a competência, sobre o aquífero Guarani, ela não era clara o suficiente, ou ela era contraditória. Isso tudo faz parte do processo sistêmico. E daí vocês perguntam, pô, mas é justo? Não cria uma injustiça qualificada, um problema estrutural, um problema muito mais amplo lá para frente? Cria. Percebem? Isso tudo está sendo discutido a partir da norma fundamental hipotética. Quais elementos vão compor a minha experiência jurídica, quais elementos compõem o meu fenômeno jurídico antes de chegar à experiência jurídica. Percebem? Então, assim, ontem, por exemplo, a gente entrou numa discussão a respeito, né, a gente entrou numa conversa rápida, numa das turmas, na turma de relações de consumo, se não me engano, a respeito das mais recentes decisões que têm sido tomadas com relação à competência dos juízos que estiveram participando da Lava Jato. Né? Se eram decisões justas ou não, se eram decisões adequadas ou não. Né?
E aí eu achei interessantíssimo, porque daí uma pessoa verbalizou, falou assim, tá, mas, né, então eu entendo que realmente, né, a norma jurídica ela tem certo rigor, mas deveríamos ser tão rigorosos na discussão das competências? Penso eu que tudo que diz respeito a procedimento e processo tem que ser rigoroso, porque se não for, abre espaço para o cometimento de injustiças e para o cometimento de arbitrariedades posteriormente. Então não são nem os casos que estão em tela e colocados em tela, mas é são os danos que o sistema pode acolher se nós não cuidarmos com a aplicação que fazemos agora. Então percebam o desenho que nós temos aqui. Sim? De novo, nós estamos discutindo justiça e injustiça, estamos discutindo eficácia e efetividade, estamos discutindo validade e legitimidade. Esses elementos compõem o fenômeno jurídico e a composição que eles representam no fenômeno jurídico revisita essa estrutura, esse lugar da norma hipotética fundamental. Tá? Ou norma fundamental hipotética. Né? Veja, aí nós chegamos a um ponto em que nós vamos precisar olhar com mais cuidado o que que deriva do quê. Porque ao mesmo tempo em que a gente está aqui falando sobre sistemas e está falando sobre a norma fundamental emanar aqui pontos sensíveis que tem que estar contemplado nesses sistemas, é preciso entender que um sistema de direito ele vai ter uma tradução concreta e efetiva. E essa tradução concreta e efetiva ela vai mostrar todas as dificuldades operacionais das nossas normas, regras racionais. Né? E aí entra a distinção entre sistema e ordenamento, que eu já coloquei para vocês. Né? Um sistema ele é o fundamento racional e lógico de um ordenamento jurídico, enquanto o ordenamento jurídico é o próprio corpo de normas de um determinado país, de uma determinada circunscrição jurídico-política. Né? Então ali você tem um ordenamento. O ordenamento ele é uma totalidade coerente de normas. Tá? Ele tem necessariamente que operar mantendo normas que não sejam contraditórias entre si e suprindo todas as necessidades materiais e formais que existam dentro desse lugar de competência desse ordenamento, dentro desse lugar de incidência desse ordenamento. Um sistema é um pouco mais complicado. Né? O sistema ele é, digamos assim, a abstração, ele é o fantasminha do ordenamento, por assim dizer. Né? Aquilo que que vai investir o ordenamento de vida. E o sistema ele ganha complexidade porque, em sua natureza, um sistema ele pode contemplar elementos de variados carizes, de variadas matrizes, estruturas, por exemplo, funções, né? E uma carta de elementos constantes e variáveis. Uma estrutura, por exemplo, é um esqueleto feito de elementos menores. Né? Eu posso dizer, por exemplo, da estrutura de um prédio, né? Quando ela é feita a partir das barras de aço, das treliças, das soldagens e enfim, né? Enfim, de tudo que você possa imaginar aí, você faz basicamente lá aquela estrutura. Ela tem elementos próprios, né? Vão ser feitas gambiarras para soldar um metal em outro metal ali, enfim, e por aí vai, né? Em cima disso você vai alojando concreto, você vai alojando os tijolos, enfim, eu não sou engenheiro, né, mas nem conheço obra, mas eu imagino mais ou menos dessa forma. Então tem um esqueletão e em cima disso você tem as demais estruturas. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que meu corpo está estruturado a partir do meu esqueleto. Não é a única estrutura que existe, mas é uma estrutura exemplar. A minha estrutura óssea. Né? Então ela vai colocar ali, ela vai determinar posições, articulações, funcionalidades, movimentos possíveis. Isso é estrutura. Né? O que é uma função? Uma função, a gente resgata lá um conceito que é comum à matemática e à lógica proposicional. Né? Uma função ela é basicamente um comportamento. Ela é basicamente ela estabelece o comportamento de um conjunto de elementos que podem ser constantes ou variáveis. Né? Então, pode ser o comportamento o comportamento variável de elementos entre si, podem ser comportamentos de elementos que vão variar de acordo com as necessidades dessa função, e eles sempre estão colocados em relação a uma constante. Tá? Então, eu posso estabelecer dessa forma. Tem coisas assim que eu acho interessantíssimas. Veja, eu vou usar aqui um operador rústico só para a gente ter o exemplo. Mas quando você discute, quando você conversa com alguém sobre qualquer assunto, você vai perceber que para algumas pessoas tem valores que são inamovíveis. Esses valores seriam constantes. E o comportamento dessas pessoas é sempre definido por essas constantes. E aí você pergunta assim, ó, por exemplo, falar a verdade. A gente discutia, brincou com essa discussão numa das sessões aí essa semana. Falar a verdade. Você consegue ver sempre falar, sempre falando a verdade? Ou você necessariamente vai omitir a verdade, às vezes vai contar uma mentira, vai se ver constrangido e não vai falar a verdade, ou vai se denunciar na sua verdade mesmo no silêncio. Vocês vejam que eu coloquei 3 ou 4 comportamentos diferentes com relação a esse elemento chamado verdade. Aí você pode perguntar para o Rafael, Rafael, você mente? Não, não minto. Eles vão dizer assim, nunca? Eu vou dizer para vocês, nunca. Quer dizer, tá, mesmo que uma pessoa te faça uma pergunta e seja uma situação constrangedora, você não vai mentir?
Depende. Esse depende está construindo uma função, ele está construindo um comportamento que vai aparecer em virtude de elementos variáveis, e ele é um comportamento que vai emergindo, então ele vai influenciando esses elementos variáveis e vai sendo influenciado por eles, né? Eu peguei um elemento constante, né, que não é nunca minta, mas o primeiro comportamento é não mentir. O primeiro comportamento é falar a verdade. A partir dele, as situações distintas podem, de repente, negociar esse princípio, negociar a posição dessa constante, tornando-a, lógico, ela vai continuar lá, mas ela agora é relativizada no impacto que ela tem. Percebem? Então, elementos constantes e variáveis colocados em comportamentos funcionais, né, vão gerar para nós aí a conexão que nós chamamos de sistema. Percebem? Então, eu posso dizer, por exemplo, existe um sistema das asserções, das afirmações que o Rafael faz. Existe? Existe. Né? Eu posso dizer que existe um sistema para organização de livros. Tá, mas qual é a diferença de organização simples para sistema de organização? Meu sistema ele vai ter princípios, toda vez que chegar livro novo vai haver critérios para eu posicionar esses livros, e pode ser que ao posicionar certos livros eu tenha que mudar a posição de tantos outros. Percebe? Então, um livro se comporta em relação aos demais, e esses comportamentos se influenciam mutuamente. Ou eu posso falar para vocês assim, por exemplo, vocês são sempre pessoas muito, muito agradáveis, né? Esse é o parâmetro geral de comportamento de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão me dizer assim, olha, nós somos pessoas muito amáveis, muito agradáveis, muito queridas, mas tem situações em que nós não podemos ser, porque daí significa que nós estamos sofrendo abusos. Percebem? Então existe uma relação. Então quem for agradável comigo seria agradável com ele. Quem não for agradável comigo já vou pensar duas vezes, né? Por exemplo, né? E aí vocês têm então essa relação funcional, essas trocas funcionais, tá? Veja, eu expliquei para vocês também aí numa das sessões que existem operadores, né, que se acoplam e que vão determinar uma certa tipologia sistêmica. Existem sistemas que acham formas de renovação dentro deles próprios. Então, é mais ou menos como se fosse uma máquina de movimento perpétuo, vamos dizer assim, né? Um sistema que consegue alimentar suas próprias transformações e movimentos por si mesmo. Esse sistema é chamado autopoiético, e ele vai tender ao fechamento dele, né? É difícil se achar sistemas autopoiéticos próprios. Eles geralmente vão ser sistemas racionais, como por exemplo, pode ter sistema de direito autopoiético? Pode. Né? Ele vai ser fechado, ele não aceita influxos externos e não muda. Ele tem os princípios dele, é aquilo lá. Acabou. Né? O sistema alopoiético, ele aceita ser transformado não em conteúdo, mas em estrutura, em desenho, em função, né, na ossatura dele mesmo, né, por elementos externos. Então eu posso, por exemplo, absorver certos costumes, absorver a assimilação de valores mais humanos, trazer isso para o meu ordenamento e mudá-lo. Né, mudar a estrutura normativa, mudar o desenho, mudar a minha concepção de direitos. Isso é um sistema alopoiético. Geralmente os sistemas eles são mistos, né, eles são abertos, fechados, por assim dizer. Então eles têm zonas de alopoiese e zonas de autopoiese. E eu acho que talvez seja essa a maneira mais madura de ver um sistema de direito, como ao mesmo tempo autopoiético e alopoiético, dependendo de certas zonas são autopoiéticas, como por exemplo quando você cria cláusulas pétreas, e certas zonas são alopoiéticas, quando você tem, por exemplo, a possibilidade de estabelecer e ampliar o teu quadro de garantias fundamentais. Né? Eu não estou muito preocupado com essas duas categorias, é só para dar os exemplos para vocês e para vocês entenderem aqui o que significa um sistema e como ele opera. O que mais me interessa na realidade vem na sequência. Aqui a gente vai começar a visualizar com maior clareza o que significa a estrutura lógica por baixo do sistema. Né? O Bobbio colocou lá no último capítulo do livro anterior esse quadro, né, isso que ele chama de quadrilátero, e esse quadrilátero ele responde, na realidade, ao quadro de enunciação do Greimas, que responde a um quadro lógico muito mais antigo, que vem lá de Roma. Né? E aqui ele vai colocar para nós, na realidade, já os modais jurídicos para a gente trabalhar e vai começar a falar especificamente sobre como um sistema, em sua condição tríplice, pode ser derivado desse estado. Ele vai dizer para nós que existem três grandes modelos de sistemas. Um sistema que é dedutivo e que deriva daquilo que a gente chama de princípios gerais de direito. Né? Um princípio geral de direito é basicamente um princípio que, por sua própria estrutura lógica e pelos impactos que nós presumimos de um sistema de direito, ele vai ser sempre alojado, colocado e estabelecido. Então, por exemplo, eu posso dizer que o fato de que uma pessoa não pode se beneficiar do crime que comete é um princípio geral de direito. Ele aparece em tudo que é ordenamento do mundo, é óbvio e ululante, né? Por assim dizer, né? Que ele não pode, que a pessoa não deve
se beneficiar do crime que comete, e isso acaba sendo praticamente lugar comum. Vai reaparecer em várias circunstâncias, em vários momentos dentro do contexto específico do direito, né? A estrutura de cláusula geral para contrato, então dizer que os contratos podem ter cláusulas que você colocou lá, mas que existem cláusulas que não precisam estar no contrato, mas estão presentes mesmo que a gente não queira, não apresente, por exemplo. Então, pacta sunt servanda. Eu não preciso dizer que o contrato que eu estou firmando vai ser respeitado do jeito que foi feito. Isso é meio óbvio, né? Então, o princípio da pacta sunt servanda ele também entra nesse regime de princípio geral, certo? Então, o que é dedutivo, na realidade, pega essa raiz e começa a trabalhar a partir desses conceitos uma nova coleção conceitual. Tá? Os modelos indutivos, eles trabalham com aquilo que nós chamamos de relações jurídicas, segundo Bobbio. E ele vai olhar para a materialidade, vai pescar essas relações que começam a surgir, relações humanas, vai enxergar nelas relações jurídicas e vai estabelecer o sistema como resposta a essas relações. Então, na realidade, ele está trabalhando com um processo empírico. Né? E aí tem um terceiro modelo, que é o que ele quer frisar, que é o modelo da chamada coerência. Né? Esse modelo de coerência é basicamente um modelo que revisita o que a gente acabou de dizer ali. Eu falei para vocês que um sistema precisa ter peças, operadores que sejam codependentes e coerentes entre si. Eles têm que funcionar entre eles mesmos. E isso significa basicamente que um sistema não pode ter normas que se contrariem umas às outras, quer diretamente, quer acidentalmente. Não podem ter normas que desgastem a aplicação uma das outras. Elas têm que, na realidade, ter essa sinergia, esse equilíbrio. Tá? E aí ele vai dizer assim, olha, é isso que mais me interessa enquanto jurista, é operar um sistema que não está preocupado necessariamente com essas molduras dos princípios gerais de direito ou com a moldura de relações jurídicas subjacentes, mas que está mais preocupado em olhar para si mesmo e se manter limpo e operacional. Então ele vai dizer, eu vou partir dessa base, né? E aí ele começa a trabalhar com essa ponte entre os laços normativos e os laços lógicos que vão gerar o sistema depois. E a base de tudo isso está nesse quadrilátero. Ele começa aqui na pontinha esquerda superior com obrigação. Né? Então, o que essa obrigação significa? Olha, você é obrigado, por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa bem tosca. Né? Você é obrigado a tomar café. Tá? Aqui eu posso dizer para vocês, você é obrigado a não tomar café. Os dois não podem coexistir, né? São contrários pela negação direta do conteúdo. Mas eu também posso dizer, você não é obrigado a não tomar café, certo? Não é obrigado a não tomar café. Se eu pegar essa regrinha aqui e colocar diante do é obrigado a tomar café, tá tudo ok. Se você é obrigado a fazer uma coisa, está na cara que você não é obrigado a não fazê-la. Porque se fosse, você cairia numa contrariedade. Então, é uma conclusão óbvia. Agora, não é obrigado a não tomar café, mas ao mesmo tempo pode ser obrigado a não tomar café, é contraditório. Né? Se eu digo que você não é obrigado a alguma coisa, e daí eu te digo, você não é obrigado a não fazer algo, e daí te digo, não, você é obrigado a não fazer algo. Né? Tem alguma coisa esquizo nisso, né? Esquizo no sentido de separação e choque. Né? Justamente do termo grego, schizos. Né? Posso dizer agora também, em contrapartida, você não é obrigado a tomar café. Mas eu posso dizer, não é obrigado a tomar café e é obrigado a tomar café? Não dá certo, é contraditório. Posso dizer, não é obrigado a tomar café ou é obrigado a não tomar café? Olha, né? Se eu te disser que você não é obrigado, é obrigado a não ou é obrigado a não tomar, os dois se alinham. Eles não estão dizendo exatamente a mesma coisa. Mas não são eles não necessariamente se contrariam, só que um dos dois fica meio supérfluo. Né? Se eu digo não é obrigado a tomar, mas digo é obrigado a não tomar, esse não é obrigado a tomar, ele está mais largo, ele está mais laço do que o de cima. Né? Mais ou menos que você dissesse assim, Rafael, eu sou obrigado a fazer o trabalho? Eu vou dizer assim, você não é obrigado a fazer o trabalho. Né? Aí você diz, bom, eu vou dizer assim, na verdade, você é obrigado a não fazer o trabalho. O que você entende na segunda vez? Na primeira você diz assim, estou liberado, posso fazer ou não. Na segunda você entende, eu não posso fazer. Percebem? Então, assim, eles não se opõem, né? Só que, na realidade, um dos dois é mais específico que o outro. E, como eu disse antes para vocês, se a gente começar a entrar com um pouco mais de detalhe na lógica da coisa, a gente pode imaginar que esse quadro ele não está tão sedimentado e sólido como ele poderia estar ou como deveria estar. E eu posso dizer assim também, olha, você não é obrigado a não tomar café. Tá? Não é obrigado a não tomar café. Agora, você não é obrigado a tomar café. Tá? Então, eu não sou obrigado a não tomar café, mas eu também não sou obrigado a tomar café. O que isso quer dizer com isso? Olha, você não é obrigado a nada.
basicamente isso. Se não é obrigado a não tomar, você não é obrigado a tomar, né? É uma resposta completamente equívoca, ela foge do assunto, literalmente. Então, na subcontrariedade, você coloca duas normas que basicamente estão dizendo, olha, não tem nenhuma norma sobre o assunto. É um jeito esquisito de você dizer, eu não regulamento esse assunto, você não é obrigado a não é obrigado a sim. Tá? Então, assim, percebam que essa estrutura ela tem a sua lógica. Tem coisas que não podem acontecer no sistema. Eu não posso, por exemplo, dizer não é obrigado a não tomar café, ou eu não posso dizer não é obrigado a não tomar café e é obrigado a não tomar café. Não dá certo. Tem alguma coisa errada. Que norma eu sigo? Né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente finalmente começa a entender onde o Bob quis chegar com essa exploração. Ele está querendo dizer para nós, a lógica do próprio sistema ela vai mostrar para a gente que existem situações em que normas não podem conviver, mas estão convivendo. Nesses casos, nós temos uma contradição ou uma contrariedade de normas. Contrariedade ou contradição. Subcontrariedade não vem ao caso aqui, né? Como eu disse para vocês, ele é simplesmente abrir mão de regular. Mas pode ser uma contrariedade ou uma contraditoriedade. Ele fala, e como é que eu resolvo esse troço? Né? Como é que eu resolvo isso? A subcontrariedade se resolve sozinha, ela, na realidade tem que ser varrida, porque ela é gordura linguística no sistema. Mas como é que eu resolvo isso? Ele vai dizer assim, quando acontece contraditoriedade ou contrariedade, nós chamamos isso de antinomia. E aí nós temos que ter mecanismos internos para a resolução das antinomias. Isso eu vou contar para vocês na segunda parte da teoria do ordenamento jurídico. Tá? Então eu vou deixar vocês para vocês meditarem agora sobre esses elementos, e daí na próxima parte eu vou recuperar o elemento das antinomias e nós vamos começar a ver como o sistema se organiza e que tipo de estruturas ele dá para a gente, que tipo de estruturas e funções ele dá para a gente para resolver esse tipo de problema. Beleza, galera? É isso aí. Qualquer coisa, gritem aqui e falem comigo. Qualquer coisa a gente tira as dúvidas de vocês aí na medida do necessário, na medida do que vocês precisarem. E, por favor, cuidem-se, tá? E fiquem em casa. Deus abençoe vocês e até mais.